Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Vamos à lição, e hoje, quinta-feira, 18 de setembro de 2025. A lição 12 de hoje, ela tem como título O Rosto Resplandecente de Moisés. E a lição de hoje está baseada no livro de Êxodo, capítulo 34, do versículos 29 até 35. E aqui que nós podemos ver que após o pecado do povo de Israel, quando eles adoraram ali o bezerro de ouro, a aliança entre Deus e o seu povo estava comprometida, estava rompida. E Moisés, ele conforme ordens de Deus, né? Ele sobe o Monte Sinai pela sua segunda vez, embora ele já tinha contato com Deus nessa vez agora, era a sétima vez, justamente para que ele sobe nessa segunda vez, no cume do Monte Sinai, para interceder pelo povo. E Moisés tem um encontro assim especial com o Senhor, que mudou por completa a vida desse grande líder do povo de Israel. E houve assim uma restauração por completo, né? Porque a glória da aliança, ela é reafirmada ali entre Moisés e Deus. Não apenas em palavras, mas por meio do próprio resplendor que passa a brilhar no rosto de Moisés, devido a ele ter conhecido a bondade do Senhor. E Moisés, ao descer do monte, né, no pé do monte ali, ele se encontra com o povo de Israel e ele, Moisés, em si, ele não sabia que o seu rosto assim resplandecia, que diz lá no verso 29 de Êxodo 34. E ele só tomou conhecimento quando o seu irmão Arão e todos os filhos de Israel temeram aquele resplandecer do rosto dele, aquela iluminação do rosto dele. Eles temiam e se afastaram de Moisés. E Moisés explicou que aquele brilho no seu rosto era o resultado dele estar na presença do Senhor lá no cume. E havia essa presença de Deus que fez realmente essa modificação no seu rosto. E olha, Moisés teve que até colocar um véu, né, para ele que pudesse conversar com as pessoas, o povo de Israel, porque o brilho realmente do seu rosto incomodava aqueles pecadores. E o apóstolo Paulo, ali em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, ele, ele menciona esse episódio, né? Que a glória da antiga aliança ela era passageira, ele menciona, enquanto a nova aliança era Cristo e ela é permanente. E assim o véu simboliza a limitação da revelação e nós podemos ver a glória de Deus com clareza justamente na bondade de Deus quando Moisés faz essa pergunta para Deus. E o apóstolo Paulo compara aqui o rosto brilhante de Moisés com o de Jesus Cristo, né? Mostrando que a glória de Cristo ela é ainda maior. E que a glória que a lei teve com Moisés, que Moisés recebeu isto lá no cume do monte, pois em Jesus a lei e a graça de Deus foram personificadas, né? E Cristo, junto com sua lei, pode ser gravado em nosso caráter, no nosso interior, somente quando nós mantemos os olhos fixos em Cristo, onde nós nos consagramos,
onde nós temos uma comunhão diária com Ele, como diz lá em Hebreus capítulo 3, versículo 1, e Hebreus capítulo 12, versículo 2. E somente pelo poder do Espírito Santo é que realmente acontecem essas coisas que Paulo menciona em 2 Coríntios 3, versículos 12 e 18. E assim, quando nós nos achegamos na presença de Deus com o coração aberto, né, nós somos transformados pelo Espírito Santo à medida que nós contemplamos a justiça divina e a graça de Cristo, que são realmente a sua glória. E Moisés, após ele ficar ali no cume do Monte Sinai e conhecer o Senhor, ele declarou, Deus declarou para Moisés quem ele é, né? E revela seu caráter, que é amor, um Deus compassivo, bondoso, tardio em irar-se. E Moisés ficou feliz, deslumbrado pela experiência dele passar uns dias com o Criador do Universo. E ele desce totalmente transformado ali o Monte Sinai, carregando 2 novas tábuas de pedra com os mandamentos escritos pelo próprio de Deus. E ele vai realmente até a frente do povo de Israel, que o aguardava ansiosamente dessa vez ali no pé do Monte Sinai. E esse contato de Moisés com Deus transforma a vida desse grande líder, porque ele teve essa oportunidade de ver a face do Senhor. Resplandece, e tudo isto resplandeceu no seu rosto, que ele brilhava assim sem parar, e ele não havia percebido. E ao chegar no pé do monte, o seu irmão Arão é que ficou assim preocupado com isso. E todos que olhavam para Moisés, o povo, as pessoas, ficavam assim abismados e assustados. Aqui é uma prova que quando mais nós nos aproximamos do Senhor, estamos cada vez mais na sua presença, passamos a copiar a conduta e o caráter de Jesus. Outras vezes Moisés esteve na presença de Deus e nunca seu rosto havia brilhado. E foi somente nessa vez agora que ele entendeu o que era a glória do Senhor, a sua bondade e misericórdia, e houve uma entrega de Moisés, né? uma mudança de Moisés, uma abertura no seu coração de Moisés para com Deus, e assim ele passa a conhecer por completo o Senhor, e a beleza do caráter do Senhor é que transforma, modifica Moisés, o seu interior, a sua vida, e o seu rosto passa a resplandecer. E assim nós, como pecadores também, somos experimentados a ter uma sincera comunhão com Deus, e quando nós fazemos isso, nós somos transformados quando nós nos rendemos a Deus e deixar que Ele, Deus, transforme a nossa vida, que Ele faça a sua vontade e o seu querer, né? E que nós possamos assim, a partir daí, Jesus seja o nosso Senhor e Salvador da nossa vida. E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, ele diz o seguinte, ó, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito, que está lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Aqui o apóstolo Paulo está mencionando que a glória com o rosto de Cristo, ela é muito maior, bem mais resplandecente do que ocorreu com Moisés, porque nós estamos falando de Deus, do próprio Deus que esteve na forma humana aqui nesse mundo. E aqui Deus quis mostrar uma forma, um exemplo para nós entendermos o que é a glória de Cristo e o que Deus pode fazer na nossa vida, nos transformando, se acaso nós permitirmos isto, né?
Ele nos molda a sua semelhança para que nós possamos brilhar para as demais pessoas e as outras pessoas sejam alcançadas. E o próprio Jesus, quando esteve entre nós, lá em Mateus 5,16, ele diz, ó, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Isto aqui quer dizer que somente pessoas é, consagradas que se deixarem se envolver pelo poder do Espírito Santo e que são comprometidas com o Senhor é que poderão brilhar e que serão agentes de transformações de outras pessoas. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado, tem clamado para as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas. Porque o próprio Jesus, em João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É Jesus dizendo que ele é o único mediador entre os homens e Deus. As transformações, elas são feitas por Jesus. Quando ele realmente atua na nossa vida, quando nós temos fé nesse Salvador, é que há a transformação. E quando você faz isto, você ganhará um grande presente de Deus que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, Jesus, ele levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós que o aceitamos a ele como Salvador e Senhor e obedecemos seus estatutos e mandamentos, principalmente o quarto mandamento, Jesus, na sua segunda vinda, ele nos levará, sabe para onde? Para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições. Você estará no céu. Você poderá abraçar seus entes queridos. Você participará de uma grande boda do Cordeiro, do casamento, da união do noivo Jesus com sua noiva, a igreja, numa grande festa. E você terá uma grande oportunidade de você estar assim, ó, face a face com Jesus. Já imaginou? Sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo, com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.